Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui. Estamos aqui hoje para mais uma aula de química, né? Na verdade, essa aula de química, né, de hoje, ela servirá para vocês fazerem as atividades da aula 6 e 7, ou seja, esse vídeo é referente à aula 6 e à aula 7, beleza? Então vamos lá. Só lembrando, tá, gente? A gente tá com a aula a menos aí, é normal, né? As outras aulas, aí, por exemplo, física, estamos na aula 8 essa semana, né? É por conta do feriado de Corpus Christi, né? Que ocorreu exatamente uma quinta-feira, né? E quinta-feira, como nós sabemos, é dia de postagem de aula, né? Da disciplina de química também. Então não houve postagem nessa data, então por isso nós estamos aí com uma aula a menos aí. Só que estamos recompensando aí no conteúdo, beleza? Podem ficar tranquilos, tá? Beleza, hoje nós vamos falar sobre íons, certo? Beleza, olha só, íons. Olha, os íons são átomos que ganham ou perdem elétrons durante uma reação, podendo ser classificado em ânions ou cátion. Beleza, muito simples e muito bacana isso daí, né? Então, olha só, vamos começar falando aqui. Nós temos aqui, né, Na mais e Cl menos, né? Então, olha só, nós sabemos que Na, né, é sódio e Cl é cloreto, né? Então, beleza. Então, olha só. A seta. Tem uma perguntinha bem bacana aí, ó. Você sabe o que significa os sinais aí de positivo e negativo deste elemento? No caso aqui do Na, eu tenho um sinalzinho positivo. E no Cl aqui, né, no cloreto aqui, eu tenho esse menos aí, certo? Vocês sabem me dizer o que significa esse sinal de mais no sódio e de menos aí no cloro? Então, olha só, o que significa? Eles aparecem, gente, para indicar a presença de íons, né? Neste caso, se trata dois íons participantes dessa reação, né, de formação do cloreto e do sódio, certo? Eu tenho um íon aqui positivo e outro negativo. Beleza. Aí temos aqui, olha só, temos aí Na, né? Positivo, né? Um sódio aqui, um íon positivo, e o cloro aqui, um negativo, né? E beleza. Aí, olha só, às vezes você pode encontrar assim, ó. Isso aqui também, uma setinha, mais ou menos assim, ó. Gente, isso daqui formando, né? Sódio mais cloro vai formar o quê? Cloreto de sódio. E essa seta aqui, o que significa essa seta aí? Essa seta significa o quê? Indica que essa reação ela é reversível, né? Então, traduzindo aqui, olha só, os compostos iônicos, pessoal, eles adquirem estrutura eletronicamente neutra, né? Por quê? Porque possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? Mas os íons formadores, né, pelo contrário, são reativos e instáveis, né? Então, beleza. Então, resumindo isso daqui, para ficar mais simples para a gente. Olha só, resumindo, íons são átomos que perdem ou ganham elétrons durante reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Então, muito simples, gente. Ânion é o quê? Né? É um íon negativo, né? Significa o quê? Que o átomo recebe elétrons, né? E ficam carregados negativamente. Relembrando que elétrons, gente, elétrons, ele é carregado o quê? É uma carga negativa, certo? Eu tenho um exemplo aqui, ó, F-1, né? O-2 significa o quê? Que aqui ele está ganhando elétrons. Aqui ele ganhou um elétron e aqui ele ganhou dois elétrons, né? Menos um elétron, menos dois elétrons. Já o cátion é o quê? É um íon positivo, ou seja, átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Temos exemplos aí, olha só. Tem um Mg mais 2, ou seja, está recebendo o quê? Dois prótons aí, né? E o Pb mais 4 prótons. No caso aqui ele está perdendo elétrons, né? Ou seja, se a carga aqui está mais 2, ele perdeu 2 elétrons, certo? E aqui está mais 4, o que aconteceu? Ele perdeu 4 elétrons, por isso que está ficando o quê? Positivo aí. Beleza, temos aí, né, exemplos de ionização. Nós temos aqui, olha só, nós temos aqui um átomo neutro, certo? Ele está neutro aqui, não tem carga positiva nem negativa, certo? Então, o que acontece?
quando eu falo que esse átomo que ele é neutro, o quê? Quer dizer que a mesma quantidade de prótons, que a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. Ou seja, se ele tem 5 prótons e ele tem 5 elétrons, vai acontecer o quê? Esse átomo será neutro. Aí aqui já o que acontece? Esse átomo aqui, ele recebeu o quê? Ele recebeu um elétron, certo? Por que ele recebeu um elétron? Olha só, sinalzinho de menos, significa que ele recebeu um elétron. Já aqui, olha só, que eu tenho esse átomo aqui e ele também está neutro, certo? Aí o que acontece aqui? Opa, 2 mais. Isso significa o quê? Isso significa que ele perdeu 2 elétrons, certo? Muito simples, né? Muito simples isso daí, certo? Então, é isso, pessoal. Um pouquinho para vocês aí, né? De íons. A aula acabou? Não, não acabou, não. Nós vamos continuar aqui nossa aula e agora nós vamos começar a falar sobre a origem da tabela periódica. Nós vamos começar a trabalhar na tabela periódica, né? Vocês têm no livro de vocês aí, tá? Isso, iniciando aqui um novo capítulo agora. Quem quiser dar uma olhada aí, né? Muitos em sala me perguntavam se a gente ia estudar a tabela periódica. Sim, nós vamos começar agora a falar sobre a tabela periódica, né? Então, beleza, né? Então, olha só, gente, na nossa vida, algumas, né? Outras pessoas não, né? Gostamos, eu particularmente gosto muito de organizar minhas coisas, né? Vou dar exemplo para vocês aqui. Vamos supor, uma biblioteca, gente. Uma biblioteca, ela tem que ser organizada. Vocês concordam comigo? Em uma prateleira tem que ficar livros de matemática, em outra prateleira livros de português, de gramática, literatura, em outra prateleira livros de física, em outros livros de química e daí por diante, né? Então é assim, mais ou menos, que funciona a tabela periódica. A tabela periódica, ela foi organizada, o quê? Porque eu tenho vários elementos, né, átomos e elementos ali, elas foram organizadas o quê? De acordo com suas características e propriedades, né? Então, por isso, né, tem vários elementos de características diferentes, certo? E por isso houve a necessidade de criar uma tabela para poder organizar esses elementos. Beleza, mas até que chegasse esse modelo atual que a gente utiliza hoje, vários cientistas, né, elaboraram alguns métodos, né? Então eu trouxe aqui para vocês aqui, certo? A cronologia disso daqui e a gente vai falar um pouquinho, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos lá. Olha só. Primeiro aqui em 1829 tem a Tríades de Daubigny, certo? Então tríades quer dizer o quê? 3. Isso quer dizer o quê? Elementos em grupos de 3, sendo a massa do segundo a média das outras massas. O que ele fez? Ele dividia os elementos em 3 colunas, sendo que ele pegava os elementos da primeira coluna e somando com os elementos da terceira coluna e dividindo por 2, ou seja, tirando a média entre eles, eu encontraria o quê? O elemento da segunda coluna, certo? Então, esse aí, né, foi o modelo dessa tabela aí de Daubigny, certo? Beleza. Aí depois, em 1826, né, teve o quê? O parafuso telúrico de Charcot-Tours. Nome difícil aí, né, de falar, né, de pronunciar. Mas isso foi em 1826. E significa o quê? Olha só, o que significa esse parafuso telúrico? Olha só, esse parafuso telúrico aí, ele significa o seguinte, olha só, ele pegou os elementos, certo? Organizados em ordem crescente de massa atômica ao longo de um cilindro, como se fosse um parafuso, certo? O que acontece? Começou esse parafuso, né, certo? E foi colocando os elementos, certo? E girando mais ou menos aí, de um para outro, mais ou menos 45 graus, mais ou menos. E começou a girar, certo? Colocando esses elementos aí em forma crescente, certo? Utilizando a massa atômica, certo? Para ir colocando, sabendo a localização de cada um, certo? Beleza. Depois, lá em 1865, a lei das oitavas de Newlands, certo? Então, olha só, esse nome é bem... O nome da verdade, tanto que esse nome é bonito aí, gente, olha só, quem
Nome bonito para colocar em filho. Olha só, Dmitri Elendrovich, não, esse é o próximo. Mendeleev, certo? Então, olha só, esse Newlands aí, essa lei das oitavas aí, era o seguinte, olha só. Ele, em 1865, ele fez o que? Algumas colunas verticais, certo? Com os elementos dispostos em ordem crescente, certo? De massa atômica, certo? Beleza. Então, como assim? Como é que funcionava aí? Essa tabela, ele organizava os elementos nessas colunas aí com 7 elementos, né? Com as mesmas características e propriedades, certo? E aí na oitava começava uma nova, né? Seguindo a mesma série, certo? Ou seja, aí ele percebeu, fez uma comparação com o quê? Com a lei com as notas musicais, certo? A quantidade de notas musicais. Por isso ficou o nome de lei das oitavas, né? Por conta da semelhança às notas musicais. Aí lá em 1869, né? Um tal de Dmitri Elendrovich Mendeleev, né? Em 1869, né? Esses dois últimos aqui, pessoal, Mendeleev e Moseley, ficou mais parecido, né? Com a tabela que mudou de fato, né? Essa tabela periódica que chegou a ser a mais próxima que a gente utiliza hoje, né? Mendeleev, ele fez o quê? Os elementos expostos em ordem crescente de massa atômica em colunas, certo? Então tinha as colunas, certo? Com os elementos aí, né? Seguindo uma ordem crescente de massa atômica. Já Moseley em 1913, né? Logo depois, os elementos de ordem crescente de números atômicos, certo? Aí já não era todos em colunas, né? Igual de Mendeleev, né? Já tem essa característica já bem parecida da maneira que é hoje, certo? Então, acontecendo um acidente aqui, pessoal. Isso acontece. Então, pessoal, é mais ou menos isso aqui que foi a origem, né, da tabela periódica, tá? Vocês têm isso aí no capítulo de vocês aí, no novo capítulo de vocês aí, quem está acompanhando pelo livro aí, pode estar dando uma olhada, certo? Então, isso aqui é só um pouquinho da origem da tabela periódica. Na próxima aula aí sim a gente vai começar a falar sobre a tabela periódica, né? Vou trazer aqui para vocês e a gente vai detalhar, né? E vai citar aí, né? Algum desses cientistas aí, né? Principalmente Mendeleev, né? E Moseley, certo? Então, beleza, pessoal. Então, essa aula de hoje é só isso mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem estar dando uma olhada no livro de vocês, utilizarem o livro de vocês como auxílio, certo? Ou se não, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Pode estar dando uma olhada no vídeo novamente, certo? Quiser printar isso daqui ou copiar isso daqui, anotar em algum lugar, isso é bacana, essas datas, tudo aí. Então, isso é bem bacana. E é só isso mesmo, pessoal. Alguma dúvida pode entrar também em contato através da plataforma ou pelo meu e-mail, beleza? Então, tchau, tchau, um abraço e até a próxima aula, pessoal.